nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Declare isso. És totalmente amável, para mim. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por tua imensa bondade, porque o Senhor é maravilhoso para nós, ó Deus. Obrigado que o Senhor nos ajuda, Pai, a carregar esta cruz, que nem sempre, ó Pai, é leve. Muito pelo contrário, na maioria das vezes é pesada, Senhor. Árdua, ó Pai, de se carregar. Ó Pai, mas sabemos que o Senhor já pagou o preço que é tão grande, tão alto, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que a caminhada contigo, por mais, ó Pai, que a salvação seja gratuita, ó Pai, pela graça, ó Deus. A caminhada contigo, ela requer, ó Pai, renúncia. Ela requer, ó Pai, desprendimento de uma série de coisas que nos afastam de Ti. É nisto que confiamos, ó Pai, que conseguiremos fazer isto, para estarmos cada vez mais perto de Ti, ó Deus. E é bom, ó Pai, louvar a Ti, ó Deus. Louvado seja o Seu santo nome, ó Pai. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Lá? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor,
no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. O irmão pode se assentar. Dá um abraço no seu irmão. Nós falamos que essa união nunca falte para nós. Então dá um abraço no seu irmão. Torne isso uma verdade, né, expressada no seu cumprimento. Que a nossa comunhão, que nosso amor, nosso respeito, nossa amabilidade seja também uma adoração ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós vamos orar ao Senhor, vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, nossa intercessão. Eu recebi a notícia de que a Gabi, da área de missões, estava com dengue. Hoje recebi a notícia que talvez o Wesley também esteja. Vamos orar por essas vidas. Aqui em São Paulo o surto de dengue está terrível. Vamos orar pela nossa irmã Rose Brancaglione, que continua fazendo o seu tratamento. Nós temos a esperança de que logo ela vai terminar, como outros que foram abençoados aqui. E vamos agradecer, tem uma notícia muito boa. Vocês se lembram da Tânia e do Júnior, que mudaram lá para São José do Rio Preto. Ela estava gravidinha e agora nasceu a Júlia. Eu tenho fotinhos dela lá no Facebook para vocês conhecerem a Júlia. E a gente fica torcendo que logo eles possam vir aqui para São Paulo e possamos conhecê-la pessoalmente. Mas são bênçãos de Deus, alegria de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo isso, pelas vidas que estão aqui, cada um dos irmãos, a sua família, aqueles que estão conosco, pela internet, aqui na igreja. Nós queremos agradecer ao Senhor, honrar ao Senhor por tudo isso. Feche os seus olhos, presente a sua vida nesta oração. Faça uma intercessão por aqueles que você se lembra que precisam serem abençoados pelo Senhor. Presente essas vidas ao Senhor nesta oração. Ó Deus, como é bom esperar no Senhor. As alegrias no Senhor são eternas e estão acima das circunstâncias, das dificuldades, das lutas e das frustrações desse mundo. Nossa vida passa muito rápido e ela muda completamente ao passar dos anos, por muitas e muitas razões. Mas percebemos que o Senhor não muda, o Senhor é constante, absoluto. O Senhor é perfeito, digno de receber a nossa honra, a nossa glorificação, o nosso louvor e a nossa adoração. Quando esperamos em Ti, confiamos no Senhor, somos abençoados, atendidos, recebemos as Tuas misericórdias, os Teus gestos de amor, de compaixão às nossas vidas. Por isso, Deus, nosso louvor vai ao Senhor, nosso reconhecimento, a Tua pessoa, a Tua divindade, a Tua santidade, a Tua grandeza como Deus único e verdadeiro. E o nosso pedido vai junto, ó Deus, num clamor ao Senhor, com fé,
com respeito ao Senhor, compreendendo que o Senhor, sendo Deus, tem a tua própria maneira de fazer as coisas. Mas nós que fomos alcançados pelo sangue de Cristo Jesus, no teu perdão e nas tuas misericórdias, nós clamamos a ti, ansiosos que o Senhor nos atenda segundo a tua boa vontade, colocando as vidas, ó Deus, que estão nas nossas mentes, no nosso coração, diante do Senhor, colocando nesta oração junto com os irmãos, as nossas famílias, as nossas vidas, nas dificuldades que temos passado, em algumas coisas, ó Deus, que atrapalham nosso dia a dia, algumas questões físicas, outras emocionais, outras espirituais. Tem tantas perturbações sobre o teu povo, ó Deus, falsas doutrinas, umas questões culturais que abalam o nosso pensamento, ó Deus, mas nós queremos ser íntegros diante do Senhor e queremos manter o nosso relacionamento em busca da santidade do Senhor nas nossas vidas, de sermos templo do Espírito do Senhor. Queremos andar aprovados por Ti, amados pelo Senhor e amando ao Senhor cada vez mais. Contempla a Tua igreja nesta oração, onde apresentamos as vidas por quem clamamos. Em especial, coloco aqui a vida da Gabriele, do Wesley, coloco também a vida da Rose Brancaglione e tantas outras vidas por quem nós temos orado. Eu agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradeço pela vida da Júlia, que alcançou o Júnior, a Tânia e todos aqueles familiares, e a alegria dela alcança as nossas vidas aqui em São Paulo. Sendo gratos ao Senhor pela vida, por essa oportunidade, ó Deus, de gerar a vida e saber que os Teus cuidados vão estar presentes ali. São alegrias que o Senhor dá para nós, que são insubstituíveis. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse amor que não tem nos faltado. Contempla o Teu povo, contempla as nossas súplicas, alcança, ó Deus, as vidas. Contempla os fracos na fé, aqueles que estão começando, como o seu José, começando a sua fé, ó Deus, nesses dias. Aqueles que estão fazendo a classe de batismo, ali comigo, com a Dona Meire. Ó Deus, abençoa essas vidas para que se fortaleçam completamente, cresçam e amadureçam, estejam preparados para toda boa obra. Abençoa a Tua igreja também nas questões estruturais, nas regularizações, nos investimentos, ó Deus, que precisam ser feitos, tão caros, tão dispendiosos. Ajuda-nos, ó Deus, a não invertermos os valores e a aplicarmos nas vidas, principalmente na obra do Senhor. Que seja uma obra eterna, que esteja lá no coração de cada uma das pessoas. Obrigado por esta manhã e por cada um dos irmãos, que a Tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pega o seu boletim, vamos ler juntos o texto de Crônicas. Diz assim, leamos: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, a fim de o servir e para ser de seus ministros. Segundo Crônicas 29, 11a. Vamos cantar ao Senhor e dedicar durante esse cântico as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas, hino 433. Como nós não estamos tendo a projeção, vou pedir que você se preocupe com o irmão que está do seu lado, pega o inário, vá até ele, esteja do lado para cantarmos todos juntos, 433, usa Senhor. E logo em seguida eu vou pedir para a Eleia fazer uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Thank you.
Deus, te agradecemos, em primeiro lugar, porque Tu és o nosso Deus, és quem nos conduz, é quem nos ensina, és quem nos dá tudo o que temos. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que Tens derramado sobre nós, e agradecemos agora, nesse instante, pelos dízimos e ofertas, pela forma que nós podemos contribuir com a Tua obra, que ela chegue, que esse valor chegue aos lugares mais necessitados e bem utilizado pelas pessoas que o tomarem. Em nome de Jesus, amém. Deus é um Deus de amor, de graça, que ama os seus filhos. E se tem uma coisa muito boa que Deus faz, é incluir as nossas vidas nos seus planos. Nós não somos inúteis nem incapazes. É uma coisa muito boa isso, muito boa. Esta semana eu tive uma alegria muito grande, que às vezes a gente fica envolvido com os trabalhos aqui da igreja, as visitas, e as ações missionárias são bem específicas, o ID, a visita a Cristolândia, Taquarituba e outras ações, mas às vezes Deus dá algumas oportunidades muito boas. A Rose Sanches pediu para eu fazer uma visita para o seu cunhado José, por quem já oramos algumas vezes. Ele está em tratamento por causa de umas dificuldades de saúde. Ela pediu que eu fosse lá fazer uma oração, e eles disseram para mim que ele tinha um coração muito endurecido, que ele não concordava em entregar a sua vida a Cristo. E eu fui, sabendo que eu tinha que comentar da palavra de Deus, o texto bíblico, explicar para ele o que Deus fez, explicar para ele por que Deus fez, explicar para ele o que tem para frente. Então, algumas coisas básicas que às vezes resumimos isso no que chamamos de plano da salvação, mas eu gosto de pensar que não é um plano de salvação para o homem apenas, mas é o governo de um Deus de amor. Então, não termina no plano quando o homem é salvo, mas um plano de amor começou há muito tempo atrás e não vai terminar nunca mais. Esse é o plano de amor de Deus. E eu cheguei lá e entrei ali na casa dele, o cumprimentei. Ele estava bem abatido por causa dessas dificuldades de saúde. Comecei a conversar um pouquinho, ouvi um pouquinho do seu tratamento que ele estava fazendo, e depois comecei a conversar com ele. Fui colocando os textos bíblicos e expondo, e fiquei tão feliz porque eu pude falar com alguém que me dava atenção. E uma coisa muito boa é quando a gente pode pregar o Evangelho e a pessoa está prestando atenção. Você foi convidado para estar lá e pregar o Evangelho, é uma coisa, isso não tem preço, né? Às vezes temos essas oportunidades lá no ID, quando você está ali na porta, começa a conversar, a pessoa fala, entra aqui um pouquinho, isso é fantástico. E eu estava ali, irmãos, e olha, eu acho que eu não demorei 15 minutos para explicar algumas coisas apenas. E ele estava concordando com tudo. Como ele estava concordando com tudo, eu falei, não preciso dizer mais nada, porque Deus já tinha feito tudo, tinha preparado todas as coisas. Ali já havia um coração quebrantado, um ser que estava entendendo tudo o que eu estava dizendo, não precisava explicar muitas coisas, não questionou nada, apenas ele estava confiando nisso tudo. E eu pedi que nós orássemos juntos, entregando a vida dele ao Senhor. E eu fui orando, e ele foi repetindo as palavras, e ele entregou a sua vida a Cristo naquele dia, e eu fiquei muito contente por isso. E vi que é uma coisa que Deus tem dado oportunidade. Eu tenho pedido a Deus, eu tenho orado com alguns irmãos e tenho dito, nós não podemos deixar bancos vazios aqui nesta igreja. Nós temos uma estrutura, temos uma mensagem sendo pregada, nós temos irmãos trabalhando e servindo, nós temos tantas coisas acontecendo e um montão de gente lá fora que está precisando de Jesus, está precisando de salvação, e nós não temos falado tanto. Eu tenho pedido a Deus, dá oportunidade para falarmos, dá oportunidade de trazermos as pessoas aqui para ouvirem a Tua palavra, para se converterem ao Senhor, para se entregarem, para conhecerem esse plano de amor todo e viverem eternamente. Então eu tenho orado por isso, vou pedir que você ore comigo também por isso durante essa semana.
Peça para Deus usar a sua vida, dar uma oportunidade para você. Você pode ser usado pelo Senhor. Dentro desse trabalho todo que nós temos aqui na igreja, nosso trabalho não se resume a algumas atividades na igreja. Às vezes a gente está muito contente e satisfeito com aquilo que nós podemos fazer na igreja. Eu toco, eu ajudo lá na portaria, eu cuido das crianças, eu prego aqui na frente, e a gente está às vezes satisfeito com algumas atividades dentro da igreja. Elas fazem parte da nossa vida como comunidade, no propósito que estabelecemos e na unidade que Deus ensinou para a gente. Mas ela não pode se resumir aqui, ela precisa sair lá fora, ela precisa existir como testemunho, impactando a vida das pessoas. Na sexta-feira, falando com os adolescentes, o tema era Nascido para Impactar. E eu fiquei pensando, os nossos adolescentes, falando sobre Nascido para Impactar. Quantos adolescentes nasceram para impactar o mundo? Eu achei um tema ousado, porque eu não vejo adolescentes impactando o mundo nesse sentido do tema. Eu vejo que eles estão aproveitando as novidades que tem, sim, são as novas gerações, mas não nesse sentido. E eu citei algumas coisas, vou tentar citar rapidamente para você entender o que eu estava dizendo ali. A gente lembrou do 11 de setembro. Você lembra quantas pessoas estavam envolvidas no 11 de setembro? O que mais marcou foram aqueles 2 aviões que acertaram lá as torres gêmeas do World Trade Center. E ali eu não sei quantas pessoas estavam dentro do avião, mas eu imagino que uma pessoa ou 2 pessoas era suficiente para entrar na cabine, tomar o piloto e fazer com que o avião caísse lá. E 6.000 pessoas morreram, dentre elas 400 bombeiros que estavam atendendo as pessoas. Eles impactaram o mundo. Naquele momento que estava transmitindo, logo depois do primeiro avião, o mundo todo estava conectado, o mundo inteirinho estava com as suas televisões com transmissão ao vivo, e o mundo inteiro viu ao vivo o segundo avião atingir a outra torre. Isso é impactar o mundo, e eles fizeram isso por motivos religiosos, mas nós sabemos que Deus não quer esse tipo de impacto, mas eles conseguiram. O Boko Haram é um grupo bastante conhecido hoje e temido. Não é um grupo grande, eles estão ali no norte da Nigéria e estão sendo falados no mundo inteiro, as atrocidades que eles fazem. O Estado Islâmico é um grupo um pouco maior, eles também têm impactado o mundo. E o islamismo tem sido conhecido, ainda que nessa forma muito radical, ele tem sido conhecido no mundo todo e tem sido agora temido. Isso é impactar o mundo. Eu fiquei perguntando se o que nós temos feito tem impactado a pessoa que está do nosso lado. Se nós, como cristãos, como servos de Deus, que viemos aqui à igreja aos domingos, temos impactado as pessoas que andam ao nosso redor, se eles têm se encontrado com Deus, se somos o templo do Espírito Santo, quando eles encontram com a gente, eles têm se encontrado com o Espírito de Deus, eles têm sido impactados por essa palavra de Deus, ou eles têm encontrado-se com pessoas que são iguais a eles, mas que têm uma opção religiosa diferente. Eis aqui uma pergunta bastante sincera. Deus tem dado para nós missões e submissões, e tem cobrado de nós atitudes e resultados, não nesse sentido de metas empresariais, mas no sentido de que alguém que se deu e se entregou por nós, a ponto de entregar a sua própria vida, esperando que haja algum retorno de amor em função disso. Não um pagamento de alguma dívida, mas um retorno de amor. Abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Enquanto você está abrindo, eu tenho algo muito importante para você se lembrar para a semana que vem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 16. Mas 2 coisas que eu queria que você lembrasse para a semana que vem. No domingo que vem, nós vamos ter o dia especial do Dia das Mães, onde nós temos um encontro aqui na igreja para agradecer a Deus pelas nossas mamães. Nem todos têm as suas mamães, mas nós podemos continuar agradecendo a Deus pela vida delas, né?
podemos nos unir aqui em comunhão com as nossas crianças para homenagearem as suas mamães e ensinar a elas a agradecer a Deus e a homenagear as suas mamães também. Nós podemos fazer disso um grande culto ao Senhor e ensinar as nossas crianças. E eu tenho aqui o horário, mas eu queria confirmar com o irmão Celso Bonatti. Que horas que é o café, irmão Celso? É às 8h30 ou às 8 horas? 8h30, né? Melhor assim, né? Então tá bom. Os irmãos podem chegar, então, quem quiser chegar um pouquinho antes, 8h30 a gente já começa a servir o café. Então, se você puder chegar um pouquinho antes, seria bom, né? Seria bom chegar um pouquinho antes, a gente toma café todos juntos. Então, a partir das 8h30 nós vamos liberar o nosso café e aí podemos viver um pouquinho mais a comunhão. Se você chega depois disso, você come e já tem que subir para o culto. Se você chegar no horário, a gente come e pode conversar um pouquinho, viver aquele momento tão bom de comunhão, abraçar as mamães, vai ser muito bom. Então, convido você para domingo que vem, chegar antes das 8h30 para tomarmos nosso café. Mas antes disso, no sábado, temos essa programação especial com Bomilca. Você está vendo no boletim aí, do lado direito, a agenda? Pastor Nelson Bomilca e Confraria das Artes, é o pastor Nelson e esse grupo que vai tocar junto com ele. Nós vamos ter uma palestra bastante especial sobre música, sobre adoração. É um tema bastante interessante, polêmico às vezes, de pensamentos muito diferentes, onde nós vamos discutir todas as questões técnicas, teológicas, espirituais. Eu gostaria muito que você estivesse aqui. Nós vamos ter essa palestra às 15h30, depois uma outra às 18 horas e depois o culto às 19h. Para alguns pode ficar um pouco cansativo, mas para aqueles que puderem vir, eu gostaria muito que você estivesse aqui. Também vou pedir a sua contribuição, mesmo que você não possa vir, mas se você puder fazer a sua inscrição, é bem baratinho, mas ajuda a gente a pagar o custo da vinda dele, que é um pouco alto. Mas seria muito bom que você pudesse participar. Ele é professor do Wesley lá na Faculdade Teológica. Ele tem um gabarito para poder falar de conhecimento e experiências nessa área, para poder trazer essa palestra para a gente. E ele é compositor de muitas das músicas que nós cantamos aqui. Então eu gostaria muito que você estivesse presente. Faça a sua inscrição com a Fátima ou com o Wesley. O Wesley não está aqui, então pode fazer com a Fátima hoje ou com o Wesley. Confirme a sua presença, é muito importante que você participe conosco. Vamos ler o texto bíblico? 2 Coríntios 8, a partir do 16, diz assim: agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante aos olhos dos homens. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Há 3 situações que eu quero dividir com os irmãos nesse texto bíblico que mostram essa questão de servirmos ao Senhor, de aproveitarmos aquilo que Deus está fazendo, do empenho de Deus em usar as nossas vidas. Como diz, se tem uma coisa que é muito boa que Deus faz conosco, é não nos deixar de lado dizendo, assiste aí o que eu vou fazer, mas é nos tornar participantes da sua obra. Primeira questão que eu quero dividir com vocês é a questão da missão. Missão. Deus tem uma missão. Ele estabeleceu uma missão geral para toda a igreja. Qual que é a missão da igreja? Portanto, ide, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Isso é uma coisa básica, irmãos. Lembre que fazer discípulo não é entregar um folheto. Um folheto é uma oportunidade para você fazer discípulos. É uma estratégia que nós temos para atingir de uma maneira rápida alguém com a palavra de Deus
para torná-lo discípulo, para fazer com que ele aprenda conosco. Tornar discípulo não é dizer assim, olha, faça o que está aqui, mas não olhe para mim. É o contrário, é dizer para ele, olhe para mim, que você vai ver alguém que faz isso daqui e aprenda comigo. Essa é a grande dificuldade. Mas isso é fazer discípulo. Deus deu essa missão geral para a igreja. Muitos de nós têm negligenciado essa missão. Nós temos feito um montão de coisas importantes que nós não podemos deixar de fazer. Mas a missão de Deus, que Deus deu para a sua igreja, é pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar. E não é pregar apenas num culto de domingo à noite, porque pregar o Evangelho muitas vezes não dá para a gente pregar aqui, nas palavras, com uma pessoa que eles nem conhecem. Pregar o Evangelho é lá, quando você está do lado de alguém e ele olha para você e fala assim, tem alguma coisa diferente. Pregar o Evangelho é quando ele fala assim, quando encontra com você eu sinto algo especial, eu sinto a presença de Deus. Pregar o Evangelho é quando você pode dizer para ela assim, eu tenho uma palavra de amor de Deus para você. Eu tenho algo que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua eternidade. Isso é pregar o Evangelho. Um testemunho, uma palavra consistente, que perdura, que é possível que as pessoas vejam e comprovem. Quantos pregadores você já viu essas histórias e você pode ver que a gente não tem acesso a eles. Eu não sei como é a vida dele. Então, como você vai confiar na sua pregação? Você não conhece. E eles também têm essas dúvidas. Quantas pessoas imaginam, ainda mais hoje em dia, uma igreja, eles não têm ideia do que é uma igreja. A ideia que eles têm é o que eles veem na televisão. Quando eles chegam aqui e falam assim, mas isso é diferente. Claro que é diferente. A vida cristã não é no domingo, no horário do culto, mas a vida cristã são as 24 horas do dia. Então nós temos essa missão e às vezes temos negligenciado essa missão. Falamos tantas coisas sobre tantas coisas, mas temos tão pouco a falar sobre aquilo que muda a eternidade das pessoas. Temos falado tão poucas vezes sobre aquilo que elas realmente precisam ouvir. Então aqui tem uma missão que é notória, mas tem uma submissão também. Nesse texto que nós lemos, nós estamos vendo uma submissão. É uma questão interessante. Tito andava com Paulo. Tito era um homem que ajudou muito a Paulo, e Paulo parece que estava treinando Tito para depois enviá-lo a Creta e cuidar da igreja de Creta, na ilha de Creta. E esta foi uma grande missão específica na vida de Tito, cuidar daquela igreja. E Paulo então depois vai escrever a carta a Tito para abençoá-lo lá naquele seu trabalho dirigindo a igreja de Creta. Mas antes disso acontecer, Paulo deu a Tito uma submissão. Não tinha nada a ver com Tito ou com a capacidade dele no seu treinamento para ser um pastor daquela igreja, de cuidar da igreja de Creta. Não tinha nada a ver com isso. Mas eu preciso de você, Tito. E Paulo falou com ele, e Paulo disse que ele fez isso voluntariamente. Paulo não precisou insistir com ele, não precisou falar duas vezes, não precisou se irritar com ele, não precisou usar a sua autoridade para dizer para ele, não, mas você vai. Paulo conversou com ele e houve uma disposição voluntária. Impressionante, irmãos. E Tito foi, então, saindo provavelmente lá de Éfeso, e foi até a igreja lá de Corinto para receber as ofertas e depois levar para a igreja lá de Jerusalém. Alguns irmãos foram com ele para comprovar a verdade dos fatos, levar a carta e depois acompanhá-lo com aquela oferta grande que ele estava levantando. Tito já tinha começado esse trabalho há 1 ano atrás e agora precisava concluir essa arrecadação de ofertas para levar para Jerusalém. Mas você está vendo a preocupação do apóstolo Paulo em dar essa submissão. E quando eu falo submissão, significa que não é a missão importante, a principal, é uma missão menor, que às vezes não tem tanta importância de quem vai fazê-la, mas Paulo confiou a Tito. E Tito não recusou, mas Tito aceitou. Está aqui uma questão importante que podemos aprender. Que às vezes nós olhamos a nossa capacidade e queremos ser reconhecidos ou fazer alguma coisa por causa da nossa capacidade, e às vezes fazemos outras coisas. Uma das coisas que me impressiona, por exemplo, é quando vamos no ID. Eu vejo ali muitas submissões. Pessoas que com tanta capacidade para fazer coisas impressionantes estão ajudando em coisas tão simples. Lembro, por exemplo, do Mário, lá na cozinha, ajudando os irmãos lá na cozinha, né? Quando a gente conversa com o Mário, vê que ele conhece tantas coisas,
muita capacidade profissional também, mas estava ali ajudando na cozinha, submisso ao Josias na liderança. E aí nós percebemos uma coisa importante: tanto a questão da submissão significa eu me dispor a fazer alguma coisa que às vezes não tem nada a ver comigo, mas eu me disponho e eu vou fazer porque é necessário, porque alguém precisa fazer, eu vou lá fazer e estou disposto a fazer. Quanto a estar nessa submissão, significa que alguém tem autoridade sobre mim e eu não vou fazer distante dessa autoridade. Os irmãos se lembram do que nós passamos em Taquarituba por causa desse problema da submissão. E o pastor que estava ali, ele não conseguia trabalhar nessa submissão. Ele entendeu que Deus deu para ele um plano e agora ele é o dono daquela igreja e ele vai fazer do jeito que ele quiser. E não vai ter nada ligado nem à convenção, nem à igreja-mãe, nem à doutrina. E ele fugiu completamente de tudo que nós propusemos, a todas as oportunidades que foram dadas e para todo o trabalho que nós trabalhamos de uma maneira organizada. E ele quebrou tudo isso e foi fazer a sua maneira. E aí nós tivemos um grande problema, porque ele não sabia trabalhar em submissão. É o que está na cabeça dele, é a maneira dele pensar, e eu vou fazer do meu jeito. Irmãos, isso não é corpo de Cristo. Submissão significa que mesmo que eu faça alguma coisa que não seja muito importante, eu farei junto com os meus irmãos. Um líder como o apóstolo Paulo, onde ele está transmitindo a missão, ele não faz também de maneira solitária. Ele não assume o que ele trabalha e fala, agora quem manda aqui sou eu vou fazer do meu jeito e começa a dar ordem para todo mundo. Muito menos. Ele assume e fala, agora vocês ficam assistindo aí que eu vou fazer tudo. Aquele que dá um monte de ordens, não se envolve. Este é como um chefe numa empresa que não tem um papel de liderança, só sabe mandar, ensinar ele a mandar, ele manda, e ele faz aquilo como um processo robótico, mas ele não entendeu, ele não se envolveu com as coisas. É uma chefia, mas não é uma liderança. Tanto Cristo como o apóstolo Paulo desenvolveram uma liderança, eles se envolvem com aquilo, eles vão juntos, eles não dividem o grupo, eles juntam as pessoas. Eles não trabalham um contra o outro, mas trabalham em unidade. Eles sabem o que vão alcançar juntos. Eles dividem tarefas porque as pessoas participam. Não sei se você reparou quantas pessoas nós temos capazes de fazer tantas coisas aqui. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana, é quando podemos ter alguém dirigindo o culto. E hoje nós não pudemos. Mas quando tem alguém aqui dirigindo o culto, é uma expressão própria da pessoa. Alguns falam um pouco mais, outros falam bem pouquinho, cada um do seu jeito. E a gente cada domingo se admira. Ele falou tão bem. Outra vez a gente fala assim, esse irmão não sei, né? É melhor ele fazer outra coisa. Mas não é bom a gente expressar isso? Poder dividir? Quantos músicos nós temos tocando? Quantas pessoas nós temos nas escalas de som, de imagem, de portaria? A gente vai dividindo o trabalho e no final todo mundo participa um pouquinho. E quando a gente fala conseguimos, a gente não pode apontar para uma pessoa e falar, ele conseguiu, foi bom o trabalho dele, mas podemos dizer todos juntos, nós conseguimos, porque Deus estava à frente e nós éramos um corpo. Eu penso nessa missão e submissão como um trabalho do corpo de Cristo, onde ninguém pode trabalhar sozinho, e ninguém pode se achar melhor do que o outro, mas todos trabalham juntos. E não importa se a obra que foi dada a nós é algo tão importante ou tão simples, tão sem importância, mas se é alguma coisa que Deus confiou a nós. Talvez essa atitude de Tito seja um bom exemplo para as nossas vidas, de se voluntariar e se dispor, falar, pode contar comigo, eu vou fazer. Que coisa boa, isso é o corpo de Cristo. Nós vemos uma pessoa madura. Paulo vê em Tito uma pessoa preparada para dirigir uma igreja. Talvez um dos motivos seja esse. Porque quando ele falou assim, eu preciso que você vá lá em Corinto buscar uma oferta. E ele foi. Duas outras situações importantes nesse texto, que quero dividir com os irmãos, é a preocupação que Paulo tem. Nos versículos 20 e 21, diz assim, o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta.
E o versículo 21, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. O mundo tem ensinado para você, assim, não se importe com o que as pessoas vão achar de você. E Jesus está falando assim, se preocupe com o seu irmão. Olha o que ele está vendo, olha o que ele está pensando a seu respeito. Não escandalize o seu irmão, abençoe o seu irmão, traga o seu irmão junto. Vocês são um corpo só. O tempo todo as Escrituras estão dizendo que nós precisamos trabalhar juntos. Se você ofender o seu irmão, vai lá, peça perdão para ele. Olha como é diferente. Nós não podemos nos contaminar com aquilo que o mundo está ensinando, que uma cultura está ensinando para a gente, porque aqui nós temos 20, 30 minutos dessa palavra para o seu coração, mas durante a semana você vai ter 8 horas por dia alguém dizendo exatamente o contrário. Nós vamos ter o inimigo trabalhando com tentações, colocando você em situações difíceis, pessoas contra a sua vida, atacando o seu coração, a sua mente, dizendo para você, não é assim, não é assim, e você está sendo consumido por aquilo, e as sensações vão complicando a sua vida, e às vezes você não vai conseguir tomar uma decisão sensata, nem racional, nem espiritual, mas você tomou uma decisão baseada totalmente na sua carnalidade, as palavras vão sair da sua boca, e você vai se arrepender depois, vai dizer, por que eu fiz isso? 8 horas por dia, 9 horas por dia, às vezes alguns trabalham e estudam, ou às vezes quando você chega na sua casa, você com tudo que você passou, você contamina os seus queridos, e eles deviam ser abençoados por você, mas você chega em casa e desconta neles. Que complicado isso, irmãos, muito difícil, e é muito bom que a gente possa trabalhar. Então, nesses 30 minutos que eu estou falando com você aqui, eu queria que você desse toda a atenção para se preocupar com a vida das pessoas que você ama. Você vê que o apóstolo Paulo está preocupado com dois tipos de pessoas. A pessoa de Deus, nós vamos fazer com todo zelo para que Deus me aprove. Esse é um dos temas que teremos trabalhado esse ano, a aprovação de Deus. Vamos andar na aprovação de Deus. Vamos ser aprovados por Deus. Deus aprova se eu for por ali, então eu quero andar por ali. Deus me aprova se eu fizer dessa maneira, não, então não vou fazer por ali. Vamos andar nessa aprovação de Deus, e Paulo está preocupado com isso. Vamos ser zelosos, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens, para que eles olhem e admirem, para que eles olhem e aprendam, para que eles olhem e falem assim, como é bom ficar perto de você, como é bom ver o que você faz, você é diferente, como você consegue fazer? Ninguém faz desse jeito. Você fala, eu sei. Diga para ele, porque eu sou de Cristo. Porque eu sou de Cristo. Eu vou te ensinar. Senta aqui comigo, vamos abrir as Escrituras. E aí está aí um bom exemplo para você começar a pregar o Evangelho. Irmãos, existe uma ordem mundial. Esse é o texto que nós lemos lá no Congresso dos Adolescentes. Existe uma ordem mundial, baseada em Efésios 2, depois se você quiser ler. Uma ordem, o curso desse mundo está seguindo uma ordem, um fluxo. Todo mundo está nesse sentido, e nós estamos exatamente no fluxo contrário. Você já viu o pessoal fazendo aquele rafting, que está num bote ou num caiaque, descendo a corredeira, e ele vai para cá, vai para lá, e vai caindo desse lado, e vira para o outro lado. Mas você já pensou alguém tentando subir a corredeira? Para descer é difícil, já tem muita gente que morre descendo a corredora, imaginou subindo a corredeira. Somos nós, os loucos de Cristo Jesus, subindo a corredeira do mundo. Nós estamos dizendo para eles, todo mundo vai nesse sentido, mas esse sentido é o sentido da morte, e nós estamos indo no sentido da vida. Quem é que dá forças para você ir contrário? O próprio Cristo. O próprio Cristo falou assim, eu sei que é difícil, eu vou orar por vocês, e ele fez isso, lá em João 17. Eu queria que você se lembrasse que o nosso critério não é exatamente o resultado que nós esperamos. O nosso critério não é exatamente a qualificação que nós podemos ter. O nosso critério não é exatamente a satisfação que podemos ter. Então, entendam que às vezes nós não vamos ficar satisfeitos. Eu não vou ficar satisfeito comigo mesmo muitas vezes. Não vou ficar satisfeito com os meus irmãos muitas vezes. Mas o meu critério e o seu critério, nós como Igreja de Cristo Jesus, precisa ser, Deus nos aprova. O meu critério é, o meu irmão está contente comigo, não é eu estou contente com o meu irmão.
O meu irmão está contente comigo, eu fiz bem para o meu irmão, foi sofrido, foi difícil, mas ele está contente comigo. Esse é o critério de Cristo Jesus. É esse critério que nós estamos vendo aqui. Uma necessidade. Jerusalém tinha muitos irmãos que estavam passando necessidade. Agora o apóstolo Paulo está indo nas igrejas e pedindo, por favor, mandem ofertas para cuidar daqueles irmãos, eles estão precisando. Tito é um dos que vai buscar as ofertas. Ele está nessa submissão. Não era a parte mais importante da sua vida, qualquer pessoa podia fazê-lo, mas o apóstolo Paulo confiou a ele. Vá, Tito, faça isso por mim. E Tito se dispõe, pode contar comigo, eu faço. Ele saiu voluntariamente, está escrito aqui na carta. E depois a preocupação de Paulo é que tanto Deus aprove, tanto Deus veja o zelo, a preocupação de Paulo em fazer o melhor, quanto as próprias pessoas, todos os envolvidos, todos os não envolvidos, que ninguém possa apontar o dedo e dizer alguma coisa errada, mas que todas as pessoas digam, está aí um homem temente a Deus, está aí um trabalho que foi bem executado, está aí algo que abençoou muitas vidas. Que essa também seja nossa preocupação, nosso desejo, como igreja de Cristo Jesus. Temos esses critérios tão importantes. Deus não nos chamou sendo um chefe bravo, para olhar lá, para a gente olhar aqui as coisas que Ele faz. Deus não disse, vocês são inúteis, pecadores, não valem nada. Mas Deus falou assim, eu paguei um preço muito alto e eu vou permitir que vocês participem do meu reino, das minhas obras, da minha vida, dos meus planos. Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem nos capacitado, mas tem contado conosco para todas as coisas, grandes ou pequenas. E a gente lembra que no final toda a glória vai para Ele mesmo. Então não importa o que eu vou fazer, se eu fizer bem para o meu irmão, se eu fizer algo que agrade a Deus, eu vou estar então satisfeito. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, fique em pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir para você pensar naquilo que Deus tem falado no seu coração. Tem alguma coisa que Deus já falou com você, que Ele quer contar com você, com a sua participação, com a sua obra, o seu trabalho, a sua disposição? Pregue agora nesta oração o seu desejo de servir ao Senhor nessas coisas, coisas grandes, pequenas, não importa. Se Deus não falou nada ainda com você, diga, Senhor, mas eu estou me dispondo, aquilo que o Senhor precisar de mim, conta comigo, ó Deus, usa a minha vida. Ora o Senhor, eu falo assim, Senhor, coloque pessoas para eu falar de Jesus, deixa eu testemunhar de Jesus, continua me ensinando a crescer, preparar, usa a minha vida. Vamos orar ao Senhor assim? Ó Deus, contempla a Tua igreja no propósito que nós temos, nosso amor ao Senhor, nossa alegria em servi-lo, ver, ó Deus, que o Senhor nos capacita, nos usa em diversas situações. Como é bom, ó Deus, contar com o Senhor, como é bom ter a alegria de saber que o Senhor nos usa, como é bom, ó Deus, saber que o Senhor não nos desprezou, mas ao contrário, nos amou e nos incluiu na Tua vida, na Tua família, nos Teus planos. Ó Deus, então nós queremos servir ao Senhor sim, numa grande missão, numa pequena missão, numa submissão, em todas as circunstâncias, use as nossas vidas. Permita-nos pregar o Evangelho da salvação que é em Cristo Jesus. Permita-nos, ó Deus, pregar o Evangelho do Cristo que é o Senhor, que venceu a morte, que venceu todas as coisas, que será o grande juiz, que receberá de todo joelho o dobrar como reverência da grandeza que Ele é, da grandeza que Ele tem pelos séculos dos séculos. Que assim o Evangelho de Cristo saia das nossas bocas e do nosso coração e alcance muitas vidas, tanto pela nossa boca, como pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho, pelo nosso agir, pelo nosso pensar, pelas decisões que tomamos. Que em tudo Cristo seja glorificado. Use as nossas vidas e ajuda-nos a sermos zelosos, preocupados, apresentando ao Senhor o melhor, andarmos na aprovação do Senhor, andarmos nas Tuas bênçãos também, andarmos no Teu amor, cheios do Teu amor, amando ao Senhor, amando aos irmãos, amando as pessoas. Permita-nos olhar com os olhos do Senhor para todas as vidas. Amadurece-nos, ajuda-nos a crescer e usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.